Olá, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson, professor de física do primeiro ano. Gente, a atividade dessa semana foi em relação às leis de Newton, né? Então, vamos ver o que significa as leis de Newton, né? O que eu abordei na atividade, o que cada uma das leis diz, são 3 leis de Newton, beleza? Eu pulei alguns assuntos porque senão a gente ficava martelando demais como vetores, era preciso ver o que era vetores, né? Mas com o início do estudo da dinâmica a gente vai revendo essas coisas porque são fundamentais. Ok? Separei aqui um slidezinho com algumas imagens para tentar explicar para vocês o que são as leis de Newton. São 3 leis, gente. Essas leis servem para explicar o funcionamento do movimento, o funcionamento do universo em relação ao movimento dos corpos, tá certo? Então vamos lá. A primeira lei de Newton, ou lei da inércia, diz que todo corpo em repouso permanece em repouso. E todo corpo em movimento retilíneo e uniforme permanece em movimento retilíneo e uniforme. A não ser que uma força resultante, diferente de zero, atue sobre ele. Aqui colocou, todo corpo em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme tende a permanecer em seu estado. A não ser que atue sobre ele uma força. Não. A não ser que atue sobre ele uma força resultante diferente de zero. Porque eu posso muito bem ter um corpo em repouso e eu aplicar uma força e esse corpo não sair do lugar, ele permanecer em repouso em relação ao referencial inercial, entendeu? Quer dizer que eu apliquei uma força, mas não saiu do lugar, porque existe outra força que está bloqueando a minha, certo? Então, juntando todas as forças de um corpo, se aquele corpo não alterar seu estado de movimento ou de repouso de movimento retilíneo uniforme, ele diz respeito à primeira lei da inércia, beleza? Então, se você está estático e tem um corpo perto de você estático, porque está em repouso, como a gente já viu, não necessariamente você está parado, né? Tem que ser em relação a alguma coisa, a um referencial inercial. Então, se digamos que você está estático e tem algo perto de você que também está estático, uma caixa, por exemplo, e você quer que essa caixa entre em movimento em relação a você, ela tem que alterar a sua posição em relação a você. Então, se você empurrá-la e ela for para frente e você ficar no mesmo lugar, pronto, ela entra em movimento e deixa de estar em repouso, beleza? Agora, se ninguém mexer nela e deixar ela lá como está, ela não vai alterar seu estado de movimento inicial. Mesma coisa acontece se um móvel ele for andando em linha reta e com a velocidade e nunca muda essa velocidade. Ele não está alterando seu estado de movimento. Porque para alterar seu estado de movimento tem que ter uma aceleração. Aí aumenta ou diminui a velocidade, como a gente já viu, né? Então a primeira lei da inércia diz isso, ó, que todo corpo permanece em seu estado de movimento inicial, de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Coloquei aqui algumas imagens para explicar a vocês direitinho, ó. Digamos que nessa primeira situação, esse carro aqui ele está em movimento retilíneo uniforme, ó. Ele está em MRU. Aí ele dá uma freada. Pá, deu uma freada. Alterou seu estado de movimento inicial. Então o que é que acontece? O carro tende a parar, mas a pessoa que está dentro junto com o carro, ele tende a permanecer em seu estado de movimento. Qual era o seu estado de movimento? Era de movimento. Quem parou foi o carro. Aí ele vai para frente, ó. O carro, aí ele vai para frente. Ele mete a cabeça lá no para-brisa, né? Isso que acontece a primeira lei de Newton. Se ele, ó, ele vai andando, normal. Se ele frear, quem para é o carro, ele continua para frente. Por isso que o uso de segurança é fundamental, né? Então, o uso de segurança é para bloquear os efeitos da primeira lei de Newton, né? Vamos ver um segundo aqui. A mesma coisa, ó. Tem uma caixinha aqui, ó, uma TV em cima de um carro. O carro vai em movimento retilíneo uniforme. Se o carro freia, a televisão continua andando, ela vai para frente, entendeu? Quem parou foi o carro, não foi a TV, ok? Aqui também, um exemplo clássico de ônibus, né? Você vai dentro do ônibus, vocês que andam de ônibus aí sempre sabem. Você vai de ônibus, o ônibus vai sempre na mesma velocidade, você fica de boa lá. Se o ônibus frear, se tu não segurar, tu cai pra frente, né não? Porque você tende a permanecer andando. Mesma coisa acontece se o ônibus frear, você tende a ir pra trás, né? Não, se o ônibus frear, você tende a ir pra frente, porque você tá vindo pra frente. E se o ônibus acelerar, você tende a ir pra trás, né? Porque quem acelera é o ônibus, não você. Então, outro exemplo aqui, ó. Exemplos clássicos, tá vendo aqui, ó? Beleza, gente? Então, como eu disse para vocês, a força resultante ela tem que ser diferente de zero para que o estado de movimento se altere. Aí deixa de existir a primeira lei de Newton, né? E para existir a lei de Newton, pode 1001 força atuar sobre o corpo, mas a resultante das forças tem que ser igual a zero, certo?
Olha aqui, ó. O movimento nesse primeiro carro aqui, ó, tá constante. Deixa eu mudar a corzinha aqui, só para vocês verem, ó. O movimento aqui tá constante. Todo mundo de boa dentro da limousine aí, né? Beleza? Aqui também tá constante, ó. Todo mundo de boa dentro do carro. Aí no segundo exemplo, ó. O carro aplicou uma aceleração para frente, ó. Ou seja, aumentou a velocidade, né? Olha o que acontece com as pessoas de trás, ó. Elas tendem a ir para trás. Por quê? Porque quem vem para frente é o carro, né? Aqui também, ó. Aceleração para frente. As pessoas tendem a ser espremidas para trás do banco, né? Certo? Mesma coisa acontece aqui nesse terceiro exemplo, ó. Agora o carro fez uma força resultante para trás, ou seja, ele freou, né? Aí as pessoas tendem a ir para frente, né? Porque quem para é o carro, não são as pessoas, ok? Então é isso. Então todo corpo tende a permanecer em seu estado de movimento, ou de movimento retilíneo uniforme, ou de repouso, a menos que uma força resultante atue sobre ele, né? E uma força resultante, na segunda lei de Newton, a gente vai ver, ó, que a força resultante, existindo em um corpo, ele vai causar uma aceleração nesse corpo, né? Beleza? Na primeira lei de Newton, os corpos tendem a permanecer no seu estado de movimento quando a força resultante que atua sobre os corpos são zero. É zero, é nula. Mas quando existir uma força resultante diferente de zero, aí entra para a segunda lei de Newton. Essa força resultante, ela vai causar no corpo uma aceleração. Certo? Ele vai acelerar, porque é diferente de zero. Se eu empurro um carro para frente, se eu conseguir imprimir um movimento nesse carro, é porque está tendo uma aceleração resultante da minha força. Então a força resultante sobre ele é diferente de zero, que está causando uma aceleração. Então a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, diz que se a força resultante sobre um corpo for diferente de zero, haverá alteração no estado de movimento desse corpo. E a alteração nesse estado de movimento é porque ele vai ganhar velocidade devido a uma aceleração que ele recebeu por causa da força resultante diferente de zero. Claro que um corpo ele já tem velocidade, mas está em movimento retilíneo uniforme. Ele já tem velocidade, mas aí ele está na primeira lei porque a velocidade não se altera. Aí quando a força resultante nesse corpo, que já está em movimento, mas está em movimento retilíneo uniforme, começa a alterar, quando essa aceleração existe por causa de uma força resultante diferente de zero, aí esse movimento uniforme deixa de existir e passa a ser um movimento variado. Não é verdade? Então a segunda lei de Newton diz: se a força resultante sobre um corpo for diferente de zero, aí sim, há uma alteração no movimento e esse corpo vai ganhar uma aceleração devido a essa força resultante. Claro, né, gente? Quanto maior a força resultante num corpo, maior a aceleração aplicada para uma mesma massa, né? Claro, se você for empurrar o mesmo carro, né? Várias pessoas empurrando o mesmo carro, uma de cada vez. Quem tiver mais força vai imprimir a maior aceleração, né? Beleza? Agora, não necessariamente a maior força resulte na maior aceleração. Porque você pode aplicar duas forças diferentes, mas uma num fusquinha e outra num caminhão, né? Claro que a do caminhão, se eu aplicar uma força muito maior que a do fusquinha, não necessariamente eu consiga movimentar o caminhão, ele é muito mais pesado, né? Então, a massa se opõe a essa tendência do movimento, ok? Então, a segunda lei é isso, né? Se houve uma força resultante diferente de zero, esse corpo vai ganhar uma aceleração, certo? Devido a essa força resultante diferente de zero. Beleza? Aí aqui alguns exemplos da segunda lei de Newton, ó. Uma pessoa empurrando o carrinho, ó, para frente, tá vendo, ó? Aí o carrinho, aí ele aplica uma força, ó, tá vendo, ó? Aí ganha uma aceleraçãozinha, ó. A forcinha em vermelho, aí ganha uma aceleraçãozinha. Se a força for maior, a aceleração maior. Se a força for muito maior, a aceleração muito maior, entendeu? Então, é proporcional à força aplicada para o mesmo móvel, tá vendo aqui, ó? Para o mesmo móvel. Ele botou aqui que não há atrito para que você veja que qualquer força aplicada no corpo, se você desprezar o atrito, ele vai ganhar movimento, né? Porque o atrito, ele se opõe à tendência do movimento. Mas aí é para depois. Aqui na segunda situação, gente, ó. Se três pessoas empurram um carro, olha a força que ele exerce, ó, né? E olha a aceleração que ele exerce. Essa mesma força, gente, ó, você vê que a setinha é do mesmo tamanho, então é a mesma força. Aplicada no caminhão, a aceleração é menor, porque o caminhão é mais difícil ser empurrado, né? Então, quanto maior a massa, menor a tendência do movimento, né? Ok? Agora, depois que esse corpo entra em movimento, aí sim, aí ele começa a ganhar movimento e passa do primeiro, porque o atrito, existem tipos diferentes de atrito, né? Atrito estático, dinâmico, mas não é o objeto dessa aula não. O objetivo dessa aula é você saber que uma força resultante diferente de zero causa uma aceleração no corpo, né? E essa aceleração ela é proporcional a essa força resultante. Quanto maior a força resultante aplicada no corpo, maior sua aceleração, certo?
Show? Vamos para a terceira lei de Newton, gente. A terceira lei de Newton é a que vocês ouvem mais, certo? Ó. A terceira lei de Newton diz assim, ó, quando um corpo exerce uma força sobre outro, né? Aí aquele outro corpo exerce uma força sobre esse corpo. Ou seja, se eu empurro uma caixa, a caixa me empurra. Tá certo? Sempre assim, se eu empurro a caixa me empurra. E essas forças, gente, sempre são contrárias. Se eu empurro a caixa para frente, a caixa me empurra para trás. Se eu jogo a caixa para cima, a caixa me joga para baixo, entendeu? Então é sempre contrária. Sempre é oposto ao sentido da força que eu aplico, tá certo? Ó, se eu boto uma rede na parede, se a rede puxa o punho puxa a rede. Sempre no mesmo sentido da força, na diagonal, enfim. Sempre no mesmo sentido, certo? E ó, se eu empurro a caixa e a caixa me empurra, percebe que eu apliquei a força na caixa e a caixa exerceu a força em mim, então são em corpos diferentes, tá certo? Então, resumindo, o que aqui está dizendo é o seguinte, ó, para cada ação há uma reação. Eu empurrei a caixa me empurrou, reação. Para cada ação há uma reação. Essas forças, ela têm mesma intensidade, tem o mesmo valor. Se eu apliquei 20 newtons para a direita, numa caixa, a caixa aplica 20 newtons para a esquerda em mim. Sentidos contrários, mesma intensidade. Então tem mesma direção, horizontal, horizontal, vertical, vertical. Agora os sentidos, frente e trás, são opostos, tá certo? Então, para cada ação, uma reação de mesma intensidade e mesma direção, mas os sentidos são opostos, certo? Essas forças atuam sempre aos pares, ação e reação, e atuam sempre em corpos diferentes. Se duas forças estão exercendo no mesmo corpo, já não é a terceira lei de Newton, certo? Sempre em corpos diferentes. Se eu chuto uma bola, a bola me chuta, entendeu? Então, bola e eu são corpos diferentes. Coloquei aqui alguns exemplos para a gente simplificar isso, ó, gente. O ato de caminhar é a terceira lei de Newton. Eu, quando estou caminhando, você bota a perna e empurra o chão para trás, é ou não é? Aí o chão empurra para frente, ação e reação. Sempre aos pares, ó. Eu empurro o chão me empurra. Mais uma, ó. Quando eu estou fazendo flexão, eu empurro o chão para baixo, é ou não é? Aí a reação, o chão me empurra para cima. Ação e reação. Um exemplo clássico é do foguete, gente. Quando o foguete ele vai subir, ele exerce lá a combustão, babá, ele exerce uma força, uma explosão entre os gases ali entrando, né, em combustão. Ele exerce uma força para baixo e a reação é o foguete subir. Ação e reação. Beleza, gente? Beleza. Para finalizar, gente, eu coloquei um exemplozinho aqui bacana para vocês darem uma desculpa aí, toda vez que vocês forem lembrar dessa lei de Newton. Aqui é da primeira lei de Newton, ó. Diz mais ou menos assim, ó. Eu botei aqui em espanhol. Ai, meu Deus do céu. Nem li direito. Mas mais ou menos assim. O que é que está fazendo, Garfield? Aí. Estou testando... Ele está deitado, Garfield, aqui, ó. Tá fazendo, Garfield? Estou testando um experimento científico. Aí o cara diz, preguiçoso. Aí ele diz, estou comprovando a primeira lei da física. A lei da inércia, né? Aquela lei que ele diz assim, ó. Todo corpo tende a permanecer em seu estado de movimento inicial. Né? Aí o cara, preguiçoso, ele diz, corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Aí ele continua dormindo. Beleza? Gente, então vamos ver o que eu explorei aqui na atividade e vamos tentar resolver. Vamos lá, né? Ó. Facinha, gente, a atividade, ó. Questão 1, questão 2, 4 questões, né? Vamos ver o que eu cobrei em cada um. Gente, na primeira aqui, ó, marca a alternativa correta a respeito da terceira lei de Newton. Qual é a terceira lei de Newton? Para cada ação, há uma reação, certo? Essa reação, ó, essa ação e reação são em corpos diferentes, certo? Elas têm a mesma intensidade, certo? Ó, se eu aplicar 10 newton, alguma coisa me aplica 10 newton. Elas têm a mesma direção. Se eu empurro para frente, ela me empurra para trás. Ó, frente e trás está no mesmo plano, horizontal. Se eu jogo para cima, algo me joga para baixo. Cima e embaixo, ó, vertical, todos os dois, mesma direção. Agora, cima e embaixo, frente e trás são sentidos opostos, né? Frente e trás são sentidos opostos, né? Direita e esquerda. Beleza, e sempre em corpos diferentes, gente, lembrar disso. Tem uma questão aqui que fala sobre a força-peso e a força de reação normal, que são uma das duas forças da dinâmica, certo? Então, vamos lá. A força normal é a reação à força-peso. Gente, ó, deixa eu só botar aqui só para vocês entenderem uma coisa. Ó, digamos que aqui eu tenho uma superfície. Certo? Uma mesa, por exemplo. Aí aqui em cima dessa superfície eu tenho um blocozinho. Alguma coisa que tem uma massa M. Certo? Ok.
Beleza, gente. Então, olha, é o seguinte, ó. Então, esse bloco aqui, ele tem massa, então ele tem um peso. E o peso dos corpos sempre é para baixo, certo? Só para explicar ali. Não era objeto dessa aula não, mas só para explicar que essa alternativa está errada. Então, esse corpo, o peso está para baixo, certo? Gente, todo corpo que exerce uma certa força, um certo contato, força não, um certo contato numa superfície, há uma força contrária a esse contato, que se chama força de reação normal. Isso serve para equilibrar o corpo. Na maioria das vezes, ela se opõe à força-peso. Na maioria das vezes, ela se opõe à força-peso. Porque geralmente esse bloco, esse corpo, ele está apoiado sobre uma superfície e o peso para baixo, a maioria das vezes. Mas digamos aqui, ó, que eu tenho algo aqui, ó, uma parede aqui. Só um exemplo. Aí tem um blocozinho aqui que alguém está empurrando esse bloco para frente. Certo? Então essa pessoa aplica uma força para cá e é uma força de reação normal para cá, porque o contato está aqui, certo? Então não é a força-peso que está sendo contrária. Mas na maioria das vezes é a força-peso sim. Gente, então essas forças têm a mesma intensidade, a mesma direção, sentidos opostos. Aí você diz, ah, é a terceira lei de Newton. Não, não é. Por quê? Porque as duas atuam no mesmo corpo. Todas as duas estão atuando no mesmo bloco. Então não é uma força da terceira lei de Newton, porque a terceira lei de Newton ela diz que são em corpos diferentes. Então a força normal é a reação à força-peso. Não. Na maioria das vezes, realmente é uma força contrária à força-peso, tem a mesma intensidade, a mesma direção, sentidos opostos, só que atua no mesmo corpo. Mas aí, ó, não é. Certo? Porque atua no mesmo corpo. B. A ação e reação são pares de força, certo. Certo? Com sentidos iguais e direções opostas. Gente, tá tudo errado. Porque os sentidos a gente acabou de ver que não é igual. Por quê? Porque se eu empurro para frente, algo me empurra para trás. Os sentidos são opostos. E direções opostas. A direção não é oposta, gente. Muita gente confunde direção, né? Fulano de tal saiu na direção para cima. Não existe. A direção é horizontal, vertical, inclinado, entendeu? O sentido é realmente para onde está apontando. Essa daqui está errada porque os sentidos não são iguais. Da terceira lei de Newton são opostos, né? A ação e reação são sentidos opostos e direções iguais. Letra C. A força de ação é sempre maior do que a reação. Não, gente. Esse par de forças tem mesma intensidade. Então, são iguais, sempre iguais. Está errado também. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade. Certo? E sentido, não. Sentidos opostos. Se eu empurro para frente, algo me empurra para trás. Sentidos opostos. Ok? Letra E. Só pode ser a E. Tá com a mulinha, né? Toda ação corresponde a uma reação, certo? De mesma intensidade, certo? Se eu aplico 10 newtons, algo me aplica em mim 10 newtons. Mas sentido oposto, sim. Se eu aplico uma força de 10 newtons para frente, algo me aplica de 10 newtons para trás. Então, letra E é a resposta certa. Para cada ação, a reação de mesma intensidade, sentidos opostos, ok? 2. Os automóveis modernos são equipados com sistemas de segurança mais eficientes, capazes de proteger melhor os passageiros em colisões e acidentes de trânsito. Olha aí, eu já dei essa explicação lá, né? Mostrei um carrinho, uma pessoa, babá. Um desses avanços diz respeito à utilização de para-choques, construídos em materiais geográficos. Não deveria nem ter colocado essa questão, mas vamos lá. Em vez de para-choques metálicos, como utilizamos antigamente. O uso dos novos materiais nos para-choques para tal fim se justifica pelo fato de... Gente, eu nem era depois para ter colocado não. Porque, ó, diminui a aceleração produzida pelo veículo, diminui a massa do veículo. Não, diminui a massa do veículo como? Né? Se um carro tem 1000 kg, quando ele bate, ele continua com 1000. Não. Diminui a aceleração sofrida pelos passageiros durante uma colisão. Diminui o consumo... Não diminui o consumo de combustível, não. Tá entre a A e a C. Vamos lá. Diminui a aceleração produzida pelo veículo. Não. Porque um para-choque de ferro, para-choque de ar, o ar não vai danificar. O que poderia mudar a aceleração ou aumentar ou diminuir a aceleração devido a um para-choque devia ser o formato desse para-choque para que a aerodinâmica, né, fosse levado em conta. Tipo aqueles carros de corrida, né? O carro de corrida tem um formato todinho para que o vento bata nele e escape ligeiro, para que aquele vento não faça com que a resistência do movimento não seja maior.
Então o que mudaria aqui na questão dos para-choques fosse se ele tivesse um estilo aerodinâmico, né? Diferente, né? Ele tivesse um formato que o vento batesse e o contato fosse o mínimo possível, né? Para que a aceleração produzida fosse maior ou menor, enfim, depende da situação. Mas não diminui a aceleração produzida pelo veículo, não. Ele está falando só na situação de plástico e metal, né? A não ser que ele falasse, né? O formato é feito para que a resistência do ar seja menor, beleza, aí a gente consideraria, mas não é o caso. Diminui a massa do veículo, a gente já viu que não, né? Pode ser até que diminua, porque ferro e plástico têm pesos diferentes, mas o uso dos novos materiais se justifica para diminuir o peso? Não necessariamente, não. Diminui a aceleração sofrida pelos passageiros durante uma colisão. Gente, aqui talvez. Eu marcaria essa. Diminui o consumo de combustível? Não. Eu marcaria C. Por que a C? Porque A, B e D não fazem cabimento. Só pode ser a C. E vamos ver por que é a C. Ó. Diminui a aceleração sofrida pelos passageiros durante uma colisão. Ó. Ele está falando que é durante uma colisão. Ou seja, vamos pensar em um para-choque metálico e um para-choque de plástico batendo. Então há uma colisão. O para-choque metálico, quando bate numa parede, por exemplo, ele arregaça a parede, ele pouco se danifica. Agora um de plástico, quando ele bate, ele tem todo um amortecimento, né? Ele bate, ele tem todo um amortecimento, fazendo com que aquele impacto seja menor e a aceleração sofrida pelos passageiros seja menor também, né? Diminuindo os impactos. Então, a letra C é a correta. Ok? Vamos para a terceira. De acordo com a primeira lei de Newton, gente, qual é a primeira lei de Newton? A lei da inércia, aquela, né? Que o corpo tende a permanecer em repouso e movimento retilíneo uniforme, e resultante zero das forças, né? Vamos lá. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Matou a questão. Letra A. A resultante das forças tem que ser nula para que o corpo tenda a permanecer em seu estado de movimento inicial, de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Letra A. Corretíssima. Vamos ver porque a B, C, D e E estão erradas, né? B. Um corpo permanece em movimento apenas quando houver uma força atuando sobre ele. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, apenas não. Tá errado porque diz apenas, né? Não. Gente, um corpo permanece em movimento apenas quando houver uma força atuando sobre ele. Não, a gente já viu que um corpo, né? Ele pode estar em movimento retilíneo uniforme e não existem forças atuando sobre ele, né? Ou possa existir também, desde que a resultante seja zero. Então não tem, não. Isso aqui não tem cabimento. Letra C, ó. Quando a resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. Não. Pode estar em movimento retilíneo uniforme também. Por quê? Porque se as resultantes das forças que atuam sobre um corpo com movimento retilíneo uniforme, ele passa a ser acelerado. E o movimento retilíneo uniforme, o movimento é constante, não tem aceleração. E as resultantes das forças sobre ele é zero. Porque se for diferente de zero, como a gente viu na segunda lei de Newton, essas forças causam aceleração. Aí o corpo deixa de estar em movimento retilíneo uniforme. Então não. Não pode somente estar em repouso. Pode estar em movimento retilíneo uniforme também. Letra D. A inércia de um objeto independe de sua massa. Gente, a inércia é uma característica da massa. A inércia faz com que o corpo ele tenda a permanecer em movimento ou em repouso. Certo? A inércia faz com que o corpo tenha um certo equilíbrio. Entendeu? Então a inércia depende da massa do corpo, certo? Um corpo ele tem uma massa mais concentrada em um lugar. Aí a gente diz o ponto de inércia está aqui, é o ponto de equilíbrio. Não, a inércia depende da massa de um corpo. Letra D está errada. Está dizendo que independe, né? Letra E. Uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. Por quê? Não sei. Por que ela tende a permanecer em aceleração constante? Não, gente. Não tende a permanecer em aceleração constante. Movimento retilíneo uniforme ou repouso, certo? Então, letra A correta. Vamos ver porque a 4 aqui, a segunda lei, ó. Botei uma sobre a segunda lei, ó. Qual é a correta? A. A força resultante sobre um corpo é nula, caso esse corpo se mova com aceleração constante. Não, gente. Para que um corpo ele tenha aceleração constante, a força resultante tem que ser uma força resultante constante. É sempre aplicada uma força resultante sobre o corpo. Não. Então, a força resultante sobre um corpo, se ela for nula, o corpo vai permanecer em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Primeira lei de Newton. Não vai haver aceleração. Então, aqui está dizendo que tem aceleração. Não. Ele vai se mover, ele pode até se mover com a força resultante nula, mas em movimento retilíneo uniforme. Letra A errada. B.
a força resultante sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração. Sim, a gente viu, né? Que a força resultante sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Sim. Quanto maior a força resultante, maior a aceleração. Letra B correta. Vamos ver por que a C e a D estão erradas. C. Se a força resultante sobre um corpo for nula, esse corpo está necessariamente em repouso. Não, na questão anterior a gente viu que o corpo pode estar em movimento retilíneo uniforme também, né? Então está errado. Então essa é a primeira lei de Newton, né? Ó. Força resultante nula, corpo tende a permanecer ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Letra D. Se a força resultante sobre um corpo for nula, de novo, primeira lei, ó, força resultante nula, o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Esse corpo se moverá necessariamente com velocidade constante. Gente, isso é uma questão correta, mas não é totalmente correta. Porque, ó, se a força sobre um corpo for nula, esse corpo se moverá necessariamente com velocidade constante. Sim, se o corpo estiver se movendo, ele está necessariamente com velocidade constante, porque a força resultante sobre ele é nula. Mas qual é o problema dessa alternativa? É porque está dizendo que se a força do corpo for nula, o corpo vai estar se movendo. Não, ele pode estar em repouso também. Por isso que essa questão está errada, né? Porque o corpo pode estar em repouso, né? Agora, se dissesse assim, se um corpo está em movimento, né? Se o corpo está em movimento e a força resultante sobre ele for nula, esse corpo se moverá necessariamente com velocidade constante. Sim, aí estaria certo. Mas se ele estivesse em movimento, se dissesse que ele estava em movimento, mas ele está dizendo aqui que a força resultante sobre o corpo é nula e esse corpo vai estar se movendo em velocidade constante. Não, pode estar em repouso. Então, letra A é a correta, tá bom, gente? Beleza, gente? Tranquilo? Pessoal, eu espero de coração que essa explicação tenha servido para que vocês entendam que são as 3 leis de Newton, né? Os exemplos tenham sido explicados e que minha explicação, né? Minha abordagem ao conteúdo tenha sido bem clara, ok? Show? Então, até a próxima.